Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Estamos aqui para mais um tempinho de meditação na palavra de Deus e eu espero que essa palavra encontre o seu coração aberto para receber nesse dia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a centralidade de Cristo, sobre ter Jesus no centro, no controle das nossas vidas. Gostaria de ler com os irmãos um texto que está lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Paulo está falando aqui aos Colossenses sobre a firmeza na fé, o cuidado para não se deixar levar por outras doutrinas ou por pensamentos mundanos, né? E é um cuidado que também nós precisamos ter, porque estamos o tempo todo cercados, né, de informações e de ideias, de conceitos, de teorias, e os nossos próprios pensamentos, que muitas vezes nos levam também para fora do centro da vontade de Deus, né? Existe um material do Bill Bright, da Cruzada Estudantil, que ele que ilustrou, né, essa centralidade de Jesus, ou a centralidade do nosso eu, através de alguns desenhos, né, muito interessantes, onde ele mostra o que acontece, né, quando colocamos Deus, Jesus, né, o Senhor Jesus no centro, no trono das nossas vidas, e quando o nosso próprio eu está no centro, né? Nós percebemos que quando o nosso eu está no centro da nossa vida, está no controle, algumas coisas ficam bagunçadas, as coisas ficam fora de lugar, né? E quando colocamos Jesus no centro, então as coisas acabam tendo uma ordem, né? Tudo contribui de forma harmoniosa, né? Inclusive para que nós estejamos em paz, para que nós estejamos bem na nossa vida, né? Então, estar no trono significa estar no controle, ter o poder de determinar decisões e ações. Quem controla a sua vida, né? Quem está no controle da sua vida, quem determina as suas ações. Paulo, nesse texto, fala de estarmos arraigados e edificados. Arraigados quer dizer com raízes, né? E edificados com fundamentos da nossa fé, né? No Senhor Jesus, não simplesmente de palavras. Nós recebemos Jesus, dissemos sim a Jesus em algum momento, mas a nossa fé, ela tem que ter uma base forte, ela tem que ter uma consistência. Quando ele diz andai nele, dá uma ideia de continuidade, é algo que nós precisamos fazer sempre, né? Precisamos crescer no conhecimento da palavra, precisamos nos aprofundar, as nossas raízes precisam ser profundas na fé, né? Saber quem é Deus, saber mais sobre Jesus, saber mais sobre aquilo que você crê, né? Isso vai nos dar uma base, um fundamento, e vai ser mais fácil colocarmos Jesus no centro da nossa vida. Na nossa sociedade moderna, né, nós vemos aí as ideias são mais antropocêntricas, ou seja, o homem está no centro, né, da sociedade, do mundo, é uma sociedade mais individualista, egoísta, hedonista, que é a busca do próprio prazer, né? Então as pessoas estão colocando a si mesmas no centro da vontade, da sua própria vontade, das suas decisões, né? E há aí uma dificuldade de deixar esse controle nas mãos de Deus, né? No fundo, existe o medo de perder o controle. E estou falando mesmo para nós que somos cristãos, né? Às vezes há o medo da perda de controle, ou aquela sensação de que Deus vai fazer alguma coisa que eu não quero, né? Que a vontade de Deus seja diferente da minha. E aí isso vai me causar um desconforto, um constrangimento, e a gente percebe às vezes até uma certa birra aí, né? Ou uma teimosia até infantil, espiritualmente falando, quando nós tratamos dessa forma, né? Teimamos com Deus
em deixar ele no controle. O contrário disso é da centralidade, né, de Cristo, é confiar no nosso próprio entendimento, na visão humana e simples das coisas, né? Paulo nos adverte sobre isso quando ele está falando ali aos Colossenses, né? Nós precisamos sair da visão humana, entender a visão espiritual. Em Provérbios 3, versículos 5 a 7, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e evite o mal. Quando escolhemos deixar o nosso eu no controle da nossa vida, né? Estamos nos apoiando no nosso próprio entendimento, naquilo que nós estamos percebendo, né? E por termos a nossa visão limitada, né? Por sermos limitados com relação ao entendimento de todas as coisas, nós somos levados pelo medo, nós somos levados pela insegurança, pelas incertezas, e muitas decisões acabam saindo erradas, né? Nós temos que lidar depois com as consequências dessas decisões mal feitas, né? Das escolhas mal feitas. Deixar Cristo no controle das nossas vidas significa que nós precisamos entregar a Ele todas as áreas da nossa vida, tudo, né? Tudo que se refere à sua vida, às suas decisões, precisa passar pelo controle de Cristo, e há alguns direcionamentos que nós podemos ter para isso, né? Como podemos fazer para deixar Cristo no controle das nossas vidas. Nós vamos falar sobre algumas áreas que precisamos deixar o controle para Deus, e há textos bíblicos que nos orientam sobre isso, né? A primeira dessas áreas são os nossos pensamentos, né? Deus precisa estar no controle dos nossos pensamentos. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo diz aqui aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo, né? E nesse texto ele está falando também da diferença entre o homem natural e aquele que tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem um discernimento diferente das coisas espirituais, tem um entendimento, aqui está falando da mente mesmo, né? Dos nossos pensamentos, tem um entendimento diferente das coisas espirituais. E nós temos a mente de Cristo porque nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, né? Aí algumas perguntas simples nos ajudam a compreender isso. Que perguntas você pode fazer a si mesmo, né? Diante das várias situações aí da sua vida, você pode parar um pouquinho e pensar o que a palavra de Deus diz a respeito disso, né? O que Jesus pensaria sobre isso? Aonde você vai achar respostas, né? Vai a palavra de Deus, busca esse entendimento, ora, né? Espera Deus falar com você, não tome decisões em dúvida, né? Tenha certeza de estar arraigado, alicerçado na palavra de Deus, e assim a sua mente, né? Vai estar voltada para Deus, você vai deixar Deus no centro de todos os seus pensamentos. Uma outra área que nós precisamos deixar Deus no controle é a área das nossas decisões e das nossas ações. Então você pode pensar também, o que Jesus faria no meu lugar? Né? Que ações Jesus teria nessa situação? Como eu posso agradar a Jesus com as minhas decisões e com as minhas ações, né? Estarei em concordância com a palavra de Deus se eu agir assim ou se eu agir de outra forma? E, irmãos, para que as nossas decisões e as nossas ações sejam centradas no Senhor Jesus, é necessário nós
fazermos morrer todos os dias a nossa velha natureza, essa batalha, né, tão falada na palavra de Deus, do nosso eu, do nosso velho homem, né? Lá em Efésios 4, 22 e 23, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, né? Então, a palavra de Deus fala que esse velho homem, né, ele vai nos tentar de várias formas, vai tentar ressuscitar, né, ressurgir aí, ele já deveria estar enterrado, mas ele tenta ressurgir de várias formas, né? E nós precisamos fazer morrer, né, nos despir desse velho homem, deixar ele lá, né, no lugar que ele tem que estar, né? E buscarmos novas atitudes, e buscarmos nos revestir daquilo que é novo, né? Daquilo que a palavra de Deus diz. Então, as nossas ações, elas têm que passar por esse controle, né? De decisão baseada na palavra do Senhor, né? Isso é muito sério, irmãos, porque nós percebemos que muitas vezes as pessoas primeiro buscam todas as outras opções e, por último, elas vão à palavra de Deus, né? Quando dá tudo errado, lá no último lugar, quando não tem mais nada a fazer, no momento de desespero, aí elas vão para Deus, né? E mesmo cristãos, lembre-se que estamos falando para cristãos, né? Não são só os incrédulos que colocam Jesus fora do centro, né? Mas nós, como cristãos, muitas vezes estamos colocando ele de lado, né? Então, pense nisso, você precisa voltar à centralidade da sua vida para Jesus. E uma terceira área onde nós precisamos deixar Deus no controle são as nossas emoções, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós não precisamos estar sujeitos às nossas emoções, elas não devem nos controlar. Nós podemos controlar as nossas emoções, né? Se você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, onde fala sobre o fruto do Espírito, uma parte do fruto do Espírito é o domínio próprio, né? Todos nós lutamos contra isso. Às vezes as nossas emoções estão sujeitas aí aos desejos da carne, né? Da nossa velha natureza, que falamos agora há pouco. E tentam ali nos dominar. Mas nós precisamos buscar aí essa direção, essa ajuda do Espírito Santo, né? Para termos o controle. É possível você dizer não para a sua ira, né? Para as reações ali mais pecaminosas da ira, ainda que você se sinta irado em algum momento, né? Ou não deixar que a tristeza domine, não deixar que a ansiedade e as preocupações dominem as suas emoções e as suas reações, né? Então, todas essas áreas, elas precisam estar voltadas à direção de Deus. Quando colocamos as nossas emoções à frente, irmãos, nós temos uma dificuldade de pensar com clareza. As emoções atrapalham, né? Elas interferem na forma como nós pensamos. Então, facilmente aí nós entramos no centro e deixamos Jesus de fora, né? Então, aprenda a colocar todas essas áreas, né? As emoções, as ações e principalmente os pensamentos, porque ali é que vem, né, as nossas bases, as nossas decisões a partir daquilo que nós pensamos, daquilo que ocupa a nossa mente, né? Então, todas essas áreas precisam estar centradas em Jesus e deixá-lo realmente no controle de todas as coisas da nossa vida, né? E finalmente aqui terminando, Paulo diz lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, né? Então, o desenvolver aqui a nossa salvação, que Paulo está dizendo aos filipenses, né?
ou o desenvolver, na tradução da NVI, significa colocar em ação, né? Coloque em ação a sua salvação, ou seja, não é para ficar estática, não é para ficar parada, é algo que nós precisamos crescer, assim como disse lá em Colossenses, né? Andai nele, dá a ideia de movimento, de crescimento, de busca. Nós não podemos estar parados, né? Com relação à nossa fé, à nossa salvação. Precisamos melhorar a cada dia, nós não estamos prontos ainda, né? Tudo isso que estamos falando agora precisa de ação, precisa de comprometimento da nossa parte para podermos alcançar. Mesmo Paulo, com todo o conhecimento e toda a experiência que ele tinha, Paulo reconhece, né? Por muitas vezes ele reconhece essa luta com o seu próprio eu, com a sua natureza, com as suas dificuldades. Mas ele não fica prostrado aí, né? Ele vai em frente, ele busca a renovação do Senhor, ele busca encher a sua mente, né, da palavra de Deus. Ele é um imitador de Jesus, ele mesmo nos diz isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo aprendeu a colocar o Senhor Jesus no centro da sua vida e de todas as suas decisões, né? Vamos rever a forma como nós temos conduzido a nossa vida. Reveja, né? Quem tem conduzido a sua vida, quem está no centro, no controle das suas ações, dos seus pensamentos e das suas emoções. Hoje é o tempo, irmãos, de colocarmos Jesus de volta no lugar que é dele, né? Isso vai fazer diferença na forma como nós estamos enfrentando esses dias difíceis e vamos enfrentar os dias que ainda virão, né? Com o Senhor Jesus dirigindo de fato a nossa vida e não a nossa própria vontade. Isso é um aprendizado para todos os dias da nossa vida, uma luta diária muitas vezes, mas que nós temos o Senhor Jesus do nosso lado para nos ajudar. Amém? Que você possa receber essa palavra e hoje mesmo tomar ação nesse sentido de colocar o Senhor Jesus de volta no lugar dele. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, porque o Senhor tem renovado os nossos corações com a esperança, ó Pai, de que quando o Senhor está no controle de todas as coisas, quando o Senhor está no controle das nossas vidas, as coisas acontecem de forma harmoniosa. Não significa que estaremos isentos das lutas e das dificuldades. Nós estamos num mundo cheio de lutas, cheios de desafios e de dificuldades, de tentações com as quais nós lutamos todos os dias. Mas nós sabemos, ó Pai, e reconhecemos que quando o Senhor está adiante, o Senhor vai abrindo o nosso caminho, o Senhor nos dá discernimento, o Senhor nos dá entendimento e firmeza para tomarmos as nossas decisões e ficarmos firmes na nossa fé. Que a nossa fé, Senhor, tenha realmente raízes fortes, profundas na Tua palavra, que não nos deixemos desviar, Senhor, pelos assombros aí desse mundo, pelas inseguranças, ó Deus, pelo medo, por tudo aquilo que tenta nos tirar também do centro, Senhor, da nossa fé e do centro da vontade do Senhor. Ó Pai, nos ajuda a permanecer firmes, que o Senhor possa trabalhar nesse momento em cada coração, ó Deus. Se alguém tem duvidado de que o Senhor sabe o melhor, que possa nesse momento reconhecer. Se alguém tem batalhado, ó Pai, com relação à fé, tem sido levado por pensamentos, por outras doutrinas, ó Deus, que o Senhor possa nesse momento tocar, ó Pai. Traz o convencimento que só o Teu Espírito Santo pode trazer a cada coração, ó Pai. E que possamos juntos, unidos, Senhor, como igreja, estarmos fundamentados no Senhor, ter o Senhor realmente como centro e que não haja nenhuma dúvida em nenhum momento, Senhor, da nossa vida, mesmo quando formos provados, nos momentos mais difíceis, não haja nenhuma dúvida, Senhor, no nosso coração. Esse é o desejo do meu coração, eu creio que é o desejo do Senhor e de muitos irmãos, talvez da maioria, Senhor, ficar firmes. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor visite nesse momento cada um, ó Pai, que tem me acompanhado nessa oração, e que o Senhor renove ali a fé, que o Senhor renove
ó Deus, a esperança, que o Senhor traga firmeza a cada coração, Senhor, nesse dia e em todos os dias da nossa vida. Assim que nós oramos, ó Pai, nos entregamos à direção e ao controle do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, permaneça firme no Senhor, e um dia nós vamos testemunhar e vamos ter muitas coisas para falar de tudo que Deus tem feito. Amém.